Salve galera, fim de jogo, Manchester City 4, Fluminense 0. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa partida, né? Eu sempre gosto de fazer esses resumos dos principais jogos que acontecem no dia. E não tem como não falar de outra coisa, né? Do brasileiro jogando a final do Mundial de Clubes. O que a gente pode falar, separar o jogo por parte, né? Primeiro sobre essa questão, né? Eu ouço muito essa frase. É outro esporte, né? O que é praticado na Europa é outro esporte. Cara, realmente, o que é praticado pelo Manchester City, pelo Arsenal, o que é praticado, pelo Real Madrid, né, por essas equipes que agrupam os melhores jogadores das seleções de cada equipe do futebol mundial, de fato, é outro esporte, é outro terreno. São os melhores jogadores na parte física, técnica, tática, mental possíveis. Ninguém barra esses caras. Só que agora é uma covardia você comparar isso com o restante do futebol, sabe? O que o Real Madrid pratica, o que o Manchester City pratica, o que o Arsenal, enfim, vamos colocar outros times aí nessa prateleira, talvez até o próprio Barcelona. Esses times que figuram aí em quartas de final, semi e decisão de Liga dos Campeões da Europa, de fato, é outra coisa, né? E assim, cara, eu até concordo, mas eu acho que o que esses times que agrupam os melhores jogadores do planeta, que é como se fosse uma globalização de clubes, eles se diferem até dos times das ligas deles. Eu acho que o que o Real Madrid pratica é muito diferente do que o Alavés pratica. O que o Manchester City pratica é muito diferente do que o Brentford pratica. E assim vai, sabe? Então é óbvio que há um abismo, porque ali naquele time que investe bilhões e bilhões, né, ao longo dos últimos anos, é um investimento absurdo. É claro que você vai ter os melhores, a nata da qualidade no mundo inteiro, certo? E aí, cara, a margem de erro ela tem que ser mínima, quase zero. Não tem o que fazer, rapaziada. E o Fluminense não teve essa margem mínima de erro. A gente teve ali um jogo de aproximação. A gente pegou muito a ideia, o Felipe Luiz falou, né, que se você agrupa muitos jogadores num setor e perde a bola, é gol. De fato, isso aconteceu. Só que agora, foi uma ingenuidade, acho que um excesso de confiança enorme do Marcelo. Que se ele faz o simples ali, o Fluminense faz aquela toqueira, Marcelo, ali naquele momento estava Marcelo, Arias, Ganso, André, Felipe Melo, todos agrupando ali naquele setor para fazer aquela saída de bola. Se o Marcelo faz ali o simples, o Fluminense ia ganhar o jogo? Acredito que não. Então, acho que o City ia ganhar de qualquer maneira. Mas dificilmente o Fluminense ia levar um gol com 50 segundos de jogo. E ali tudo foi pro escambau, cara, porque o Fluminense tinha que se soltar, teve que sair, né, e obviamente gerava espaços para que o City começasse, né, a maltratar o seu adversário. Eu conversava com amigos meus ontem, né, que o principal motivo, a principal coisa que o Fluminense não podia fazer era tomar um gol cedo. Tomou um gol cedo contra o City, nenhum time do mundo suporta a situação, a não ser os times ali que, vão duelar, né, no mesmo nível, times que vão competir de igual para igual, que, são Tottenham, Arsenal, Real Madrid, que aí é outra coisa. Nem o Real Madrid, inclusive, né, se você pegar a Liga dos Campeões passada na Champions, no jogo do Etihad Stadium, um jogo de volta, né, o Manchester City faz um gol cedo e a partida termina 4-0. Não estou comparando o Real Madrid com o Fluminense, mas estou comparando situações. E aí nessa o Fluminense começa, cara, o que eu achei bacana, que eu falei, agora o Fluminense eu acho que vai sentir um pouco o baque, nada, cara. O Fluminense não abdicou o seu DNA. O Fluminense não abdicou da sua maneira de jogar. Saiu curto. O City, num determinado momento, cara, vamos aqui, bloco médio. Mas quando eles iam pra pressão, quando o City falava, não, vamos tentar roubar a bola, o Fluminense conseguia sair, cara. Só que, por essa toqueira ter que ser tão preciosa e depender de tantos jogadores, cara, a gente tá falando de uma situação que, sabe, o time do Fluminense, ele não, tinha que agrupar tantos atletas. Ué. JP Sampaio está comigo. Vimos o jogo juntos, inclusive. Eu queria ver quantos minutos já tinha esse vídeo, moleque. 3,50, cara. E, cara, assim, de verdade, o que eu sinceramente acho é que o Fluminense não teve perna para progredir pro segundo terço, pro último terço, para tentar criar oportunidades efetivas de gol. Até pressionou alto num determinado momento interessante, teve o pênalti do Cano, mas milimetricamente está impedido. Só que agora, o Fluminense errou demais defensivamente, quando você não pode errar, né? Inclusive o Fluminense errou demais defensivamente contra o Boca na final da Libertadores, só que acabou que ganhou o jogo. Imagine contra o Manchester City. E aí numa dessa o André, ele faz um movimento de perna para um lado, o Rodri acha esse espaço milimétrico, a cabeça dos caras funciona desse jeito, tem um espacinho ali, ó, tchum, toma. E aí o Phil Foden chuta, inclusive essa parada eu tava conversando com um amigo meu, mano. Essa jogada do Phil Foden, ela tá até no livro do Guardiola, mano, que eu li essa parada. O cruzamento ele tem que ser forte, numa diagonal na direção do gol, para que dê tempo ou do seu adversário chegar, ou da bola desviar, do seu companheiro chegar, perdão, ou do adversário desviar.
porque ele vai estar desviando pro lado oposto e provavelmente essa bola vai na direção do gol. Pô, mano, dito e feito, cara. Esses caras treinam isso todos os dias. E aí no segundo tempo, cara, não teve muito o que fazer. O Fluminense até teve uma diferença ali, você vê a qualidade técnica do John Kennedy, teve alguns momentos ali que os ingleses não acharam o moleque. Mas não dava, cara. Assim, você tem que ser quase perfeito defensivamente para não tomar nenhum gol do City. O que aconteceu foi isso. Né? Eu acho que o Fluminense ficou um pouco prejudicado pelo gol que tomou no início, mas não tem muito o que fazer, cara. O Manchester City é campeão com sobra, mesmo sem Haaland, Doku, e acho que tá cada vez mais distante essa situação, sabe? Eu acredito que vai ser muito difícil, vai ser muito ao acaso agora, vai ser uma parada muito casual se um time brasileiro voltar a ser campeão mundial. Pode ser uma situação, por exemplo, Chelsea e Palmeiras, eu não vou nem citar Chelsea e Corinthians, tá? O Chelsea tinha um time que tava limitado, tava falando até com o JP falou essa parada, cheguei. Que tipo assim, o Palmeiras ele chegou a ficar muito próximo de vencer aquele jogo no Mundial, mas aí teve a mão do Luan, né? Eu achava que o Palmeiras num determinado momento ou ia fazer o segundo gol ou a gente ia ter a vitória do Palmeiras. O Palmeiras estava melhor no jogo, e é até curioso para pensar, porque quando o Corinthians ganhou do Chelsea, o Corinthians estava crescendo também no jogo, você conseguia ver que o Corinthians ia marcar ali, e o Palmeiras estava nesse momento crescente, foi justamente quando teve a mão e aí acabou com tudo. Aí o mental foi longe e aí perdeu o jogo. Cara, tipo assim, é uma margem de erro que você... Contra o Chelsea você tem que ter uma margem de erro já mínima. Imagine contra o City do Guardiola. Então, não, e assim, fazer, pois é, e o Fluminense ele foi muito bem diante da sua proposta, porque mesmo quando levou 1-0 não se desesperou. Teve ali a chance do pênalti que foi anulado por impedimento, cara. Mas o Fluminense, pô, depois que leva 2-0 contra o Manchester City, tu sabe que não vai virar mais o jogo. Ainda mais um time que não tem tanta perna física como o Fluminense, e acabou, pô. Eu acho que meio que a gente já superou essa ideia. Tipo assim, se esse jogo fosse 10 anos atrás... E caralho, vergonha, vexame e tal. Não. Igual foi Barcelona e Santos. Não, igual a eliminação do Inter contra o Mazembe, na época todo mundo ficou, caralho, vexame, porra, tipo assim. E cara, não tem jeito, cara. O futebol tá cada vez mais globalizado. Né? Tanto é que os times brasileiros eles estão tendo dificuldade cada vez mais contra os adversários das semifinais. Né? E cara, a margem de erro tá cada vez menor pra você poder cometer algum tipo de erro contra esses times mais fortes. Cara, não tem como, ainda mais quando você se trata de uma super seleção, cara. E assim, o Manchester City meter 4-0 na Premier League já é uma parada normal. Então assim, exatamente. A gente não tá falando de algo que a gente não vê acontecer toda semana quase. Mano, o melhor jogador pra você do Fluminense no jogo? Cara, o melhor jogador foi o Fábio, não tem como. O Fábio ali, pô. O Fábio de linha. O de linha, eu acho que ali as melhores escapadas do Fluminense eram com o John Arias, assim, o John Arias. Eu acho que o John Arias. De quem começou, eu acho que o John Arias é indiscutível. Não, e assim, se o impedimento do Cano não é dado, ali, pô, o passe do Ganso é uma coisa de maluco ali. Tipo, ele que possibilitaria o jogo ficar em 1-1, caso o Fluminense empatasse ele também. E uma última, quem foi o melhor jogador da final, da decisão inteira? Cara, eu acho que o melhor da final, assim, foi o Julián Álvares mesmo, assim, fez os 2 gols, ele foi o cara que acaba sendo a figura desse título, é o melhor jogador desse ciclo. Ele foi o protagonista da final, mas eu acho que bola por bola, pra mim, nesse jogo foi o Rodri. É porque o Rodri já é clássico. Ele que acha as bolas. O Rodri é o clássico, assim, tipo, ele é o melhor jogador desse disparado, ele que faz esse time acontecer. E assim, todo o time do Guardiola é chave. O volante que joga ali e que é o maestro do time, o Rodri é um gênio. O Rodri é um gênio absurdo. E assim, então, falar do Rodri é chovendo molhado, mas de fato, ele e o Álvares são os destaques pra mim. É isso, rapaziada. Esse vídeo é um novo formato que a gente tá testando aqui. A galera tá curtindo. Se você chegou até o final, comenta. Você vai decidir o que a galera vai comentar. Tá, beleza. Vai comentar... Salve Manchester City. É isso. Vai comentar Salve Manchester City se você chegou até o final. Valeu? Tamo junto.